Hoje, uma coisa importante lá em casa, eu acho que é no momento da refeição. Você nunca nos deixou comer na frente da TV, embora eu quisesse almoçar vendo X-Men Evolution. Isso é verdade. Mas às vezes eu tava em casa sozinho, que vocês estavam trabalhando, vocês estavam na escola, e aí não tinha um jornal, não tinha alguma coisa assim, tinha encarte de supermercado. E eu li o encarte de supermercado enquanto eu almoçava. Via promoção de farofa, não sei o quê. E acho que isso me desenvolveu um gosto por uma área específica da comunicação, que foi o jornalismo e a publicidade. Sim. E aí, tanto que eu e meu irmão nos formamos em comunicação social. Verdade. Mas eu acho que também tinha essa liberdade para ler o que a gente quisesse também. Se a gente quisesse ler história em quadrinhos, se a gente quisesse ler encarte de supermercado, tava tudo sempre à disposição lá em casa. Verdade. Eu acabei indo para esse lado. Verdade. Embalagem de shampoo, qualquer coisa, né? Ia tomar banho, pegava o shampoo e ficava lendo na hora do banho. Você fez um comentário sobre Monteiro Lobato. Na época em que eu comecei trazendo Monteiro Lobato para vocês, foi exatamente na época em que os livros de Monteiro Lobato estavam passando para o domínio público. Estava completando os 50 anos de morte dele e tudo mais. Então você não achava os livros. A editora brasiliense parece que tinha falido na época, você não conseguia achar livro de Monteiro Lobato. Ou a gente ia para a biblioteca e pegava, até que eu descobri uma livraria no Rio de Janeiro que tinha uma boa quantidade deles. Gente, para esses livros chegarem era uma festa, era uma novela. Eu lembro das caixas chegando lá em casa uma época. Eu lembro de abrir as caixas. E era gostoso, porque eu entregava para vocês para poderem abrir, né? Para poder aquela surpresa toda. Cheirinho de livro novo. Gostoso. Agora, eu não sei onde que andam os livros de Monteiro Lobato. Vocês devem ter levado, né? Não, eu nunca roubei livro seu, mãe. Não? Não. Que menos roubou. Sua biblioteca tem só meu nome. Tá bom. E aí eu acho que assim, em algum determinado momento também, a gente descobre que a gente vai começar a estudar com um propósito, né? A gente quer ser alguém na vida, né? Tem meio que isso, né? Pô, você quer ser alguém na vida? Vai estudar. Você sempre colocou isso bem claro pra gente, né? Inclusive falava assim, vocês têm uma única opção, que é a federal. Eu não vou pagar a faculdade particular. Vocês vão ter uma educação de muita qualidade, mas vai ser federal. Vocês podem escolher qual, mas vai ser federal. Uma outra coisa que eu falava muito é que vocês tinham uma profissão desde cedo, né? Era ser estudante. E tinha que ser a melhor profissão desempenhada. E aí, você sempre falou também que era a única coisa que a gente levar pro resto da vida, né? Sim, é o conhecimento. Sim. Então, assim, qualquer coisa, e talvez seja até um clichê isso, né? Qualquer outra coisa podem tirar de você, menos isso, né? Mas e aí tem isso, né? Em algum momento a gente tá descobrindo esse propósito, né? E aí, se vocês lembram, assim, talvez nessa época de colégio militar já falar assim, não, eu realmente preciso começar aqui a uma rotina de estudos, como é que você estabeleceu isso pra gente, né? De ter essa rotina mesmo, de criar essa relação com os estudos pra gente poder, de fato, conseguir ter uma carreira mais pra frente, né? Conseguir se estabelecer como pessoa, né? Contribuir para a sociedade, ter dignidade, assim, como um trabalhador, né? Que eu acho que esse é também um grande objetivo. Vocês lembram disso, desse momento na vida? Eu lembro de estar aprendendo letra cursiva lá com os meus 5, 6 anos, e você do meu lado me acompanhando para fazendo cada desenho. E eu lembro também de você estar sempre perto da gente fazendo dever. A mesa da Copa se transformava numa mesa de cada um estudos, num né? canto, cada um numa série, com uma matéria diferente. Chegou uma época que você não sabia mais acompanhar a matéria, tipo química, física. E mesmo assim, você estava sentada lá do meu lado. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade em física no ensino médio. Eu ficava chorando. Aí você só ficava lá do meu lado me consolando enquanto eu estudava. Mas eu lembro de começar a rotina de estudos com você na mesa da Copa, todo mundo junto, e fazendo essa atividade. E é interessante que quando eu comecei a estudar com você, os dois ficavam do lado fazendo desenhos. Tinha, né, uma e caixa. Eles desenham muito bem. Sim. É verdade, eu lembro de ter sempre esse estímulo também, desde criança, sabe? Eu lembro de pegar minha bicicletinha azul, ir lá na banca do V Brasil e sentar do lado da banca, assim, com os quadrinhos e, assim, ficar copiando. E eu lembro nesse momento, assim, eu já falar assim, cara, talvez eu queira trabalhar com isso, sabe? Com uma indústria mais criativa, assim, talvez, possivelmente, fazer arte, né? Alguma coisa do tipo, assim. Acho que eu não faço ainda como publicitário, acho que não é uma forma de arte, nada do tipo, mas é uma indústria que permite, assim, trabalhar com criatividade, então... E eu não sei se você lembra, mas os desenhos que vocês faziam, tinha um mapa grandão de Belo Horizonte lá em casa, que a mamãe usou ele de moldura pra pendurar os desenhos. Então, a geladeira ficava com os nossos desenhos. Não, eu tenho esse desenho todos e aí, virava uma galeria. Era uma forma de incentivo também pra gente desenhar. Sim. Eu não sou desenhista igual os dois, mas os dois desenham muito bem, acho que por causa disso. Sem dúvida. E é um tipo de inteligência, assim, também, né? Acho que tem vários tipos de inteligência, assim, que uma pessoa pode constituir, assim, né? Talvez uma inteligência igual a Ana Malha tem, que, assim, que ela consegue reter informações de forma absurda, assim, ela tem uma memória muito boa pra poder absorver conteúdos e assimilar aquilo e, assim, e fazer
essa conexão, assim, entre conteúdos, né? Então, essa pessoa super multidisciplinar, assim, consegue ver várias áreas. Acho que o João Pedro tem essa inteligência que é também da leitura, que é uma inteligência que é um pouco lógica, assim, também, né? Tipo, de buscar referências, assim, de autores e ligar isso com o mundo real também que a gente vive, né? E, assim, traçar esses paralelos, assim, com a nossa realidade, assim, através da visão de outras pessoas, assim, né? Visões filosóficas também que são trazidas nos livros, né? Você é mais espontâneo, né? E eu acho que a minha inteligência é um pouco mais criativa, E assim. você tem uma memória fotográfica que eu fico chocada. Talvez eu conseguir visualizar um esboço, assim, antes do resultado final. E eu acho que, assim, cada um desenvolveu um pouco esse lado, né, mãe? O que você acha disso? É interessante, porque, assim, enquanto vocês estão muito pequenos, eu não conseguia perceber todas essas habilidades de vocês. Mas à medida que eu trazia alguma informação ou algum apelo para vocês se mostravam de maneiras diferentes, né? Você e João Pedro muito pelo desenho, né? Pelo visual mesmo, verdade. E você mais pela comunicação, pela fala, né? Pela logicidade da coisa. E aí foi interessante, porque vocês próprios é que foram me mostrando o que vocês tinham de bom. Não eu fui fazendo isso. Porque a criança também é teimosa, né? Às vezes você espera um negócio, mas o bicho cisma que vai ser de outro jeito, e às vezes é também. Mas a gente tem que respeitar isso também, né? Óbvio, guardadas as devidas proporções, eu sei que ali tem muito da sua personalidade. Então eu tenho que aceitar isso e botar para frente, né? Dar um pontapé para poder seguir. Até mesmo o estudo de cada um para o colégio militar foi diferente, porque nós temos perfis diferentes e você soube adaptar também com cada um. Eu muito mais ansiosa, muito mais me cobrando, os meninos mais tranquilos, assim, e você sabia como lidar. Os meninos tão tranquilos que às vezes eu ficava mal, né? Porque eles... Meu Deus, parecia que eles estavam estudando para fazer uma provinha na escola. Eu lembro do Felipe, assim que saiu a prova dele, tava todo mundo esperando o gabarito, e aí chegou aquele quadrozinho com o gabarito, todo mundo foi lá ver, você ficou assim, cadê Felipe? Cadê Felipe? Felipe tava brincando com o cachorro. Não, você lembra o nome do cachorro? Chamava sua mãe. Aí... Todo mundo lá querendo ver o gabarito e Felipe lá atrás do cachorro. O que você tá fazendo? Eu tô com sua mãe. E eu achando que ele tava me desrespeitando. E era o nome do cachorro. É verdade. Esse momento dos estudos é uma ideia que eu troco com os meus alunos. É tipo, você sabe o que é estudar? Que às vezes o pai e a mãe falam, vai estudar, vai estudar. Como uma obrigação, você tem que fazer isso, e o menino até internaliza, pô, eu tenho que fazer isso. Mas ele não sabe. Aí ele abre o livro na frente dele e pensa, e agora? O que eu tenho que fazer? E ele não sabe o que é estudar, ele não sabe o que é esse momento de ter disciplina, de ter uma concentração, de que é uma técnica para ele memorizar o que ele aprendeu ao longo do dia. E é uma coisa que me surpreendeu, porque é uma pergunta muito básica, que parece até meio idiota, mas do que é estudar? Eu tive que enfrentar isso recentemente, estudando para concurso público, que é essa capacidade de reter muito conteúdo e de assimilar, fazer com que o cérebro não esquecesse. E aí foi muito importante já ter tido eu comecei fazendo concurso com 10 anos de idade para o colégio militar. Verdade. Então isso me ajudou muito, porque desde novinha eu já aprendi que não era apenas ler, mas ler com uma intenção, ter que fazer exercícios para poder memorizar aquilo. Não adianta ler apenas uma vez, porque uma vez só o seu cérebro vai entender que aquele conteúdo não é importante. O cérebro, ele retém aquilo que ele vê muitas vezes. E foi muito importante já ter tido essa disciplina para o colégio militar, até mesmo depois para concursos públicos e para faculdade também. A UFMG é uma faculdade concorrida, que também exige que você preste vestibular com muita dedicação. E aí eu acho que isso do como estudar, de como que funcionam os processos cognitivos de aprendizado, é desde novinho que se forma mesmo, que a pessoa vai retendo e absorvendo, e às vezes brincando também, para poder memorizar aquele conteúdo. Eu lembro que a gente ficava brincando, a gente tinha uma aula de geografia, por exemplo, a gente estava viajando e ficava, olha, isso aqui é a Mata Atlântica, olha, essa aqui é o Cerrado. A formação, não sei lá o que, de Diamantina. Né? A gente era muito curioso, isso é importante, ser curioso no estudo. Que era uma brincadeira mesmo, né? E acho que pelo menos para mim foi muito importante entender que o estudo ele não estava separado do meu dia a dia. Não tinha o meu dia e o momento que eu ia estudar, estava tudo integrado. Todo mundo ao meu redor me despertava uma grande curiosidade e eu tinha esse desejo de chegar até esse mundo, e o desejo era por meio de um estudo. Poderia ser um estudo formal, eu diante de um livro na cadeira, mas poderia ser também nos filmes que a gente assistia, nas conversas que a gente tinha, nas brincadeiras, tudo isso era uma forma de estudar, né? Eu acho que até na escola, quando eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade em matemática e química, e fiquei um pouco desinteressado da escola na época, acho que o lugar onde eu fui me encontrar foi no estudo. Eu falei, pô, não estou interessado em matemática, mas eu estou interessado em literatura, eu estou interessado em história. Então, às vezes eu pensava, eu não quero ir para aula hoje. O que eu queria fazer no lugar? Eu queria ir para a biblioteca.
Eu queria ficar estudando. E eu acho que o estudo foi até um bom, grande plano B na minha vida, que eu queria ser jogador de futebol. Não ia dar certo. Não virei o Neymar. Mas quando eu percebi que não ia dar certo, eu tenho essa outra coisa que eu gosto muito e que ocupa o meu tempo, que tá na minha vida inteira. E hoje, eu faço um doutorado em literatura. Às vezes eu sinto que eu não tenho um trabalho, mas eu não me sinto um trabalho formal, sabe? Eu não sou um advogado, eu não sou um engenheiro, mas eu sinto que eu tô o tempo todo trabalhando, eu tô o tempo todo descobrindo o mundo e transformando o mundo numa outra coisa.